Oi, galera do terceiro ano, ensino médio. Estou aqui para iniciar com vocês a aula 1 da segunda unidade, redação. E nós vamos ver aqui no assunto do teste da segunda unidade, está no capítulo 47 do livro. Vocês podem então aí acompanhando no livro de vocês. Produção de texto, o conto. Nós vamos estar trabalhando no teste o conto, trabalhando o gênero, produzindo o conto. Então vamos iniciar aí com vocês o conto. O conto é a narrativa breve escrita em prosa, sendo mais curto que o romance e a novela. Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. As maiores contistas brasileiros são Os maiores contistas brasileiros são Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. Sobre o conto, afirma essa de Queiroz, um dos maiores representantes da literatura portuguesa. Vamos ver. Do conto, tudo precisa ser apontado num risco leve e sóbrio. Das figuras deve-se ver apenas a linha flagrante e definidora que revela e fixa uma personalidade. Dos sentimentos, apenas o que caiba num olhar ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o ser. Da paisagem, somente os longes numa cor unida. Estrutura do conto. A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Sua estrutura está dividida em 3 partes. Introdução. A apresentação da ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, tempo, personagem e do acontecimento. Desenvolvimento. Formado em grande parte pelo diálogo das personagens, aqui se desenrola o desenvolvimento da ação. Clímax. Encerramento da narrativa com desfecho surpreendente. De acordo com a estrutura básica narrativa, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, o conto, por ser uma narrativa mais breve, parte do desenvolvimento para o clímax. Ou seja, para o momento final de desfecho, chamado de epílogo, onde geralmente surge o ponto mais alto de tensão do drama, clímax. Elementos do conto. Os elementos que constituem o conto são: 1. Espaço, local em que se desenvolve a narrativa, seja numa casa, rua, parque, praça, etc. Por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço reduzido. Tempo designa o tempo em que se passa a narrativa, sendo classificado em tempo cronológico exterior e tempo psicológico interior. Foco narrativo. Trata-se do narrador sendo classificados em narrador observador, conhecedor da ação, mas não participante. Narrador personagem. O narrador é um dos personagens. Narrador onisciente, conhece a história de todos os personagens envolvidos nela. Geralmente, em contos, são narrados em terceira pessoa, embora há muitos contos narrados em primeira pessoa, nesse caso, quando surge o narrador personagem. Personagem. Os indivíduos que participam da narrativa sendo classificadas dependendo do foco em personagens principais ou personagens secundários. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens. Diálogo
Elemento essencial do conto, os diálogos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala das personagens. Formados por uma linguagem mais objetiva e metáfora simples, os diálogos são classificados em diálogos direto, indireto e interior. Epílogo corresponde ao clímax da narrativa, determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação. Tipos de contos. Dependendo da temática explorada, há diversos tipos de contos, do qual se destacam contos realistas, contos populares, contos fantásticos, contos eróticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos e contos de fada. Bom, gente, falando sobre o conto, dando as características e cada momento deles no seu devido momento, lugar. Então, vamos lá, atividade sobre o assunto. Nós temos aqui a atividade, onde vocês vão estar respondendo aí. Observe o fragmento abaixo de um conto de Clarice Lispector. Temos aqui, vocês vão estar vendo aí, para responder. Primeira questão. Segunda questão. Terceira questão. Quarta questão. Quinta. E também atividade do livro, não deixem de fazer, da página 525 e 526, sobre o conto. Está no livro de vocês. Repetindo, atividade do livro, 525 e 526. E também essa aqui do vídeo, que eu acabei de passar para vocês. Vocês vão fazendo no caderno de vocês. Não esqueçam. Vamos ver aqui, né, esse fragmento aqui do conto. Deixa eu ler para você aqui esse conto. Nas árvores e as frutas eram pretas, doces como mel. Havia no chão caroços secos cheios de circunvoluções, como pequenos cérebros apodrecidos. O banco estava manchado de sucos roxos, com suavidade intensa, rumorejavam as águas. No tronco da árvore pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranquila, o assassinato era profundo e a morte não era o que pensávamos, ao mesmo tempo que imaginário. Era um mundo de se comer com os dentes, um mundo de volumosas dalilas de tulipas. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudos, o abraço era macio, colado, como a repousa que precedesse uma entrega. Era fascinante, a mulher tinha nojo e era fascinante. As árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra, agora que o cego a guiara até ele.
estremecia nos primeiros passos de um mundo faisante, sóbrio, onde vitórias régias boiavam monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlates. A decomposição era profunda, perfumada, mas todas as pesadas coisas ela via com a cabeça rodeada por um enxame de insetos enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adocicado. O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. Então aí foi o conto de Lispector, Clarice Lispector. Então, João, aqui, gente, é o assunto que a gente trabalhou hoje, o conto sobre redação, né? Produção de texto, o conto, trabalhando o gênero, produzindo conto. Então, esse é o nosso assunto do teste. Espero que vocês tenham aprendido. Façam as atividades que tem aí no vídeo, nesse apontamento. Faz a atividade do livro. Deixa tudo no seu caderno, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus e não saiam de casa. Tchau, se cuida. Até a próxima aula, galera.